Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Bradcast. Hoje, nosso convidado, nossa mente brilhante, é Ítalo Antunes Pereira Lima, agrônomo formado pela Universidade de Viçosa, mestre em Ciências Agrárias também pela Universidade de Viçosa, com ênfase em Fisiologia Vegetal. Hoje ele é coordenador do curso de Agronomia da Unipac de Teófilo Otoni. Então, dá um oi pra gente, Ítalo. E aí, pessoal, meu nome é Ítalo, um prazer estar aqui com vocês. Espero estar de volta e outras vezes, né? Quem sabe? Com certeza. Será sempre bem-vindo. Ítalo, a gente gosta de começar com uma pergunta mais sobre a sua vida. Por que o Ítalo decidiu seguir a carreira de agrônomo e de onde que vieram as suas vontades de se tornar o que você é hoje? Bem as perguntinhas pesadas aí, né, Alan? Vamos lá. Não, então... Não, tranquilo, assim... Na verdade, quando eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: quando a gente tá novo, a gente não tem condição nenhuma de escolher o que a gente quer da vida, né, cara? Então, quando eu era novo, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Inclusive, um dos cursos que eu queria fazer, eu pensava em cursar, era economia. Eu precisava fazer economia, meu pai também formou em economia, mas aí meu pai não trabalhava com economia, né, especificamente. Ele tinha fazenda, ele tem fazenda até hoje. Ele trabalha na área de pecuária leiteira. Mas assim, nunca descartei a ideia de fazer agronomia. Até que um dia eu fui pesquisar o que eu gosto, né, cara? Eu gosto de matemática? Gosto um pouquinho. Gosto de biologia? Gosto, mais do que matemática. Então, eu tinha um pouquinho de matemática, um pouquinho de biologia, e foi aquela coisa toda. Eu pensei em fazer até engenharias e tal, mas não gosto tanto de matemática, senão eu falei, vou fazer agronomia. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Eu pensei em fazer veterinária também. Aí eu fui pesquisar o que tinha em cada um dos cursos. Eu gostei bastante assim, da agronomia, assim, tem um pouquinho de matemática, tem química, e bastante biologia. Eu achei, cara, eu acho que isso aqui vai dar certo. Aí eu fiz um vestibular só, na verdade eu só fiz agronomia eu tentei agronomia em 2010 lá para Viçosa. Aí, na verdade, eu fiquei até em excedente, cara. E aí deu certo. Eu fiz o outro vestibular para São João del Rei, passei também, e fui chamado em Viçosa. No meio de 2011 fui, e sinceramente foi uma escolha muito acertada, assim. Acho que eu tive sorte no final das contas. Pesquisei um pouco, mas tive sorte. Mas tudo foi assim, com base em dúvida, né? Eu acho que quando a gente tem 18 anos não tem muita condição de escolher o que a gente quer da vida, não. Eu dei sorte. Sim. Respondi? Responder muito bem. E aqui, qual que foi a sua inspiração para seguir, depois que entrou na agronomia, né? Como que era a sua visão antes da agronomia, depois da agronomia? Que tipo de problema você viu que você era capaz de resolver? E, além disso também, qual que foi a sua inspiração em seguir essa carreira em partes acadêmicas? Vamos lá. Logo quando eu comecei assim, eu já tomei um susto, na verdade, né? Nossa, a agronomia já começa assim, com essa matéria, aquela outra, foi um pouco susto, né? E eu fui me encontrando quando eu fui fazer as disciplinas as chamadas BVE, né, lá de Viçosa, que são as biologia vegetal, né? E, cara, já começava assim, já tirava só notão, cara, só 90. Pô, mas logo essa disciplina aqui já tirava só notão 90, aí fazer outra disciplina 90, pô, assim. E as matemáticas mesmo ficava na média, né? Ficava 70 ali, 80 e tal. Eu sei até que modéstia à parte foi até bem. Mas sim, quando eu entrei, esse susto que eu tomei é porque eu acho que é o susto que todo mundo toma quando entra num curso superior, né? Você vê que aquele universo de curso superior é realmente muito amplo, assim. É o que todo mundo fala. Se você for conversar com alguém, alguém do direito, mas direito é uma área muito ampla, pode atuar em não sei o que. Eu fiz radiologia, mas radiologia também é muito ampla, eu posso trabalhar nisso, aquilo. E a agronomia não é diferente, a agronomia também é uma área muito ampla. Usando a frase mais clichê de todas para quem fala do próprio curso, né? E, cara, assim, aí eu fui fazendo, e aí eu fui vendo que a agronomia, assim, é um curso que você vê realmente um pouco de tudo. Você vê construções rurais, aí eu fui aprender até como é que faz
mistura de cimento, água, brita. Aprende a misturar, fazer misturas, né, que a gente chama de traço na engenharia civil, né, que é aquela mistura de água, brita e cimento. Aí você vê que diferentes traços vão ser utilizados para diferentes partes da construção e tal. A gente vê muita questão de resistência de materiais, principalmente madeira. A gente vê um pouquinho de cada área, vê um pouquinho de economia, vê um pouquinho de, matemática, a parte nem digo, né, a parte de fitoquímica, mas biologia um pouco mais aprofundada. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um estágio. Eu comecei a fazer um estágio num laboratório que era de fisiologia vegetal. E aí, nesse momento que eu comecei a fazer estágio na fisiologia vegetal, meu mundo deu, assim, a chave virou, assim. Porque logo antes eu achava, quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia me envolver muito mais com a área de solos, fertilidade e tal. E quando eu entrei lá nesse laboratório, eu comecei a me interessar muito mais por a parte bioquímica, de como é que as coisas funcionam, né? É o que é a fisiologia de fato, né? Como é que a coisa funciona quimicamente e tudo mais. E aí eu vi que muitas coisas que eu não entendia antes da faculdade, quando eu comecei a ter esse interesse mais fisiológico pela coisa, né? As disciplinas que eu fui fazendo, elas foram tendo foram tendo outras respostas. Eu fui achando outras respostas quando eu comparava, por exemplo, com alguns amigos meus, que aí eu vi que coisas que eu não sabia, tanto do traço quanto, por exemplo, sobre um herbicida, que eu falava que, para quem for da área do agro vai entender, eu falava que 2,4-D era glifosato, e não tinha nada a ver. Isso aqui, se você falar que 2,4-D é glifosato, é um xingamento gigante, que são duas coisas totalmente diferentes. São dois herbicidas com ação totalmente diferente. E eu cheguei a falar isso para alguém. Eu falei, não, 2,4-D é glifosato. Então, assim, na verdade, eu aprendi muito, cara. Assim, meu mundo abriu assim, de forma que eu nem imaginava fazendo esse curso. Eu indicaria para quem se interessa por um pouco de biologia e gosta um pouco de matemática e entende um pouco de química. Para quem tiver isso aí, pode ir com fé na agronomia que vocês vão ser felizes, pode ter certeza. Eu não sei se eu respondi a questão do problema, né? A questão do problema que você falou, mas uma das coisas que eu pensava, na verdade, era atuar com meu pai, né? Depois que eu fui criando esse vínculo mais forte com o curso, eu vi que eu poderia atuar um pouco mais próximo do meu pai para trabalhar com nessa área de agropecuária, né? E até tentei fazer isso ao longo do curso, mas ele não me escutava, eu achava que era um problema da falta do diploma. Mas depois continuou, não era questão de diploma não, porque é difícil trabalhar com o pai mesmo. Sim. É só por isso. Atualmente você já migrou para a área para lecionar, né? E dá para ver claramente como que você fala do curso, o amor que você tem pelo curso e como que você deve ter o amor em lecionar. Essa experiência, agora já pulando para o final, né? Pós-formação, o que você acha que te acrescentou como atualmente coordenador, professor e coordenador de um curso de agronomia? Rapaz, o que mais me acrescentou foi, cara, eu tive um pouco mais de maturidade, assim, porque quando você começa a trabalhar, acho que trabalhar dignifica mesmo a pessoa, acho que principalmente isso. Mas eu vi que tudo que eu fiz até esse momento, eu fiz porque eu gostava. Inclusive, quando eu começo a falar sobre o assunto, cara, é igual conversa de dois advogados no boteco. Se tem alguém que eu não gosto, pode parar por ali, porque senão a conversa vai longe, vai a noite inteira. Então, assim, se você for conversar comigo sobre a área, cara, eu vou falar, vou aprofundar. Se você não entende tecnicamente, aí eu vou tentar explicar de uma forma mais amena, assim. Inclusive, esses dias eu fiz uma live com a moça de Lavras e assim, era engraçado. Quando a gente começava a usar a palavra mais técnica, a gente via que tinha que diminuir um pouco Sim. Assim, o jargão, né, da agronomia e tal, e Isso começar a que é explicar. bonito. Imagina que esse garfo aqui, a gente tá lá, essas pontinhas são as raízes, é por aí que o nutriente entra, tal, e aí tem interação disso, daquilo. E assim, a gente aprendeu a fazer isso. Na verdade, eu tive uma experiência, eu acho que eu tive experiência num estágio que eu fiz estágio de residência, tá? Para quem acha que só medicina que faz residência, mas não, agronomia também tem estágio de residência. Eu fiquei 5 meses numa fazenda, e uma das coisas que me pediram foi, Ítalo, explique
para os técnicos agrícolas aqui como que funciona, quais são os mecanismos de ação dos herbicidas. Cara, eu fiquei louco. Achei que eu tinha que explicar tudo. E aí, aquela história que eu contei para vocês de que eu queria entender até bioquimicamente, né? Tipo, como é que funciona o sistema nervoso? Tem canais de sódio que são impedidos por, enfim. Aí tem colinesterase que atua de tal forma e que o herbicida tal inibe. Cara, eu expliquei isso para os caras na primeira palestra. Eu expliquei isso. Agora, isso foi experiência para mim e foi isso que me levou, inclusive, a entender como é que funciona a parte de ensinar. Quando eu cheguei para conversar com esses caras, eu tô assim, nossa, a gente tem vários tipos de herbicida, tem aqueles herbicidas, aqueles inseticidas, né, mecanismo de ação de inseticidas. Temos aqueles inseticidas que atuam no sistema nervoso, aqueles que atuam na interação entre sistema nervoso e muscular, temos aqueles que atuam no desenvolvimento do inseto, e tem aqueles que atuam no mesentério, né, no intestino de insetos e tal. Beleza, falei isso. Aí quando eu comecei a minha explicação, eu já coloquei logo um neurônio. Aí no neurônio eu fui falando que tinha canais de sódio, potássio, confusão. Aí eu falei que tinha os reguladores lá, acetilcolina, colinesterase e tal. Sim. Cara, quem é que trabalha na fazenda, um técnico, vai entender? Como é que ele vai entender isso? Enfim, eu achei que era esse o nível que eu tinha que levar, né? Aí, além disso, eu tinha que falar como é que o inseticida agia. Aí eu falava, não, esse aqui são os piretroides, esse aqui são os neonicotinoides, esse aqui são os carbamatos, esse aqui são os diamidas, esse aqui, enfim, são os reguladores de crescimento, esse aqui são do gênero BT. Tudo isso aqui para vocês deve ser um universo de coisas, né? Para mim era tranquilo, mas para os caras também era um universo de coisas que eles não iam nunca assimilar naquele pouco tempo. Aí, pra nós aqui, palavrão, assim. Cara, porque eu não vi de cara dormindo, cara, assim, os caras tudo dormindo e eu assim, pô, tá ruim demais, cara, sabe? Assim, eu estudei demais para chegar para falar para esses caras, tipo, esse nível, cara, sabe que eu tô fazendo errado? Aí o agrônomo, né, que me acompanhava, falou assim, Ítalo, sua palestra tecnicamente foi ótima, muito boa mesmo, assim, esclarecedora, mas o que adianta você trazer isso tudo sendo que eles não estão preparados? Então, mude sua apresentação. Aí eu fui lá e mudei a apresentação mais uma vez e fui apresentar para um outro grupo de técnicos. Continuou pesada. Aí eu mudei de novo, fui apresentar para um outro grupo de técnicos. Aí no final falou assim, olha, é isso aí que é ensinar. É isso aí que é ensinar. Agora você tem que pegar a palavra, tem que pegar, né, os termos mais leves para utilizar exemplos que são palpáveis para a pessoa. E a partir daí a pessoa começa a assimilar uma coisa. É o que eu falei com vocês. Eu posso pegar um garfo aqui e explicar sobre a ação inseticida. Mas você pode pegar também um neurônio e explicar sobre a ação inseticida. Qual que é mais fácil, qual que é mais palpável? É utilizar o garfo aqui e falar, não, esse aqui inibe tal coisa, tal, vai ficando mais fácil. E aí eu comecei a ver que eu tinha essa questão de aprofundar nas coisas e mostrar a origem, né? De onde veio, por que é assim. Provavelmente por aquela chavinha que virou lá atrás, que eu comentei com vocês, da experiência na fisiologia vegetal, no laboratório de fisiologia vegetal que eu entrei. Inclusive, entrei antes de fazer fisiologia vegetal. E eu acho que isso foi interessante. E aí, assim, hoje eu tento fazer isso, inclusive, com meus alunos. Inclusive, alunos da área de agronomia, eles não necessariamente entendem todas essas partes técnicas. E até antes de você entrar na parte muito técnica, muito específica, é sempre bom a gente usar o exemplo do garfo antes de chegar no exemplo do neurônio. Porque, independente de cara você tá, esse exemplo do garfo, o mais simples, vai sempre funcionar, entendeu? O mais simples sempre é bem-vindo. Assim. Eu aprendi isso, foi o que eu aprendi nessa parte de você ensina para uma criança, você está ensinando da forma ideal, né? O que eu achei legal é que o meu irmão é veterinário, o Alan sabe, né? Sim. Meu irmão é veterinário e quando ele usa alguns exemplos da área dele comigo, sim, e quando eu uso os meus exemplos para ele, é assim também, tem que ser bem simples, apesar de na área de agronomia, muitas vezes as coisas se convergirem, né? Então, alguns termos serem bem parecidos, mas o exemplo simples é sempre bem-vindo. Assim. Sempre conversas muito boas. Que o Ítalo, que o Yuri ouça isso aqui depois e a gente mandando um abraço para ele que está longe hoje, né? Muito bom. Ítalo, vamos continuar aqui o papo no quesito fisiologia vegetal. Eu acho que já citou essa palavra várias vezes
é a sua especialidade e como aí, do jeitinho fácil de entender, como que seria isso, a fisiologia vegetal? Essa perguntinha aí a gente já conversou que realmente o termo dela mesmo é bem complicado. Fisiologia, basicamente, é o estudo das funções e o funcionamento normal dos seres. Isso, como a gente, naquela pesquisa básica do Google, a gente vai achar e é mais ou menos isso mesmo, né? E aí temos processos físico-químicos e tal, que ocorrem nas células, nos tecidos, e isso vai expandindo aí para órgãos, enfim. Bem, quando se trata de fisiologia vegetal, é como todos esses processos ocorrem nas plantas. Inclusive, existe até uma expansão um pouco maior, que não é apenas em vegetais em si, né? Plantas como a maior parte das pessoas entendem, né? Plantas. Existem alguns micro-organismos também, que são organismos fotossintéticos, que são capazes, ou seja, né, são capazes de produzir o próprio alimento através da utilização da energia da luz, né, e tal. Que também o estudo da fisiologia vegetal auxilia o estudo desses micro-organismos também, entendeu? Então, eu acho que fisiologia vegetal vai um pouco além de planta. É vegetal, né, a gente tem vegetal como traz essa semelhança aí com plantas e tudo mais, sim, mas a fisiologia vegetal, hoje, como ciência, ela abrange um pouco mais. Inclusive alguns micro-organismos capazes de fazer fotossíntese e tudo. Tá certo? E não só a questão de fotossíntese, vamos pensar aí também a aquisição de nutrientes pelas raízes, qual que é a resposta desses organismos em relação ao estresse. Inclusive o laboratório que eu trabalhava lá em Viçosa, onde eu fiz meu mestrado e boa parte lá, meus 2 anos e meio de iniciação científica, lá o que o pessoal estuda, de fato, não é aquela fisiologia básica somente, é também o efeito de alguns estresses sobre a fisiologia dessas plantas, o funcionamento delas. Por que o funcionamento ele passa a ser não mais normal quando ele tem, por exemplo, quando existe a presença de algum sal, o excesso de luz ou falta de luz? E aí existia também, a gente até trabalhava com uma planta que chama Arabidopsis thaliana, e essa é legal. Fala Arabidopsis thaliana. Paraquitoxina quirana. Já voltou, já. O André que dá aula de inglês, filho. Tem gente que vai falar uns alemão. Sabe como é que fala Arnold Schwarzenegger? Como é que é? Arnold Schwarzenegger. Eu penso aqui, Arnold Schwarzenegger. Não entendendo nada. Arabidopsis thaliana aí. Isso aqui é italiano. Vai lá? Arabidopsis thaliana. Pode ir? Pode. Arabidopsis thaliana. Aí essa... Vou falar lento agora. Cara, do nada. Eu vou puxar o assunto aqui. Arabidopsis thaliana. Então, que isso, vai. Além da Arabidopsis thaliana, tem outras plantas. Quer gravar já? Já tá gravando já, ué. Então vou lá. Então, além da Arabidopsis thaliana, tem outras plantas, na verdade, que são plantas modelo. Um exemplo de planta modelo é o fumo, cara. O fumo também inclusive, é uma planta modelo que foi assim, muito estudada para a parte de hormônios e tal. É bem interessante. Assim. Se vocês forem ver livros de fisiologia vegetal, fumo é uma delas. E até fumo é um exemplo de inseticida natural, que na verdade tem os nicotinoides, né? Tem a nicotina, é o grupo de nicotinoides. Nicotinoides é um inseticida. Só que eles tinham baixa duração no ambiente. Aí eles foram lá e desenvolveram melhor, né, quimicamente a molécula e geraram os neonicotinoides, que hoje é o que o pessoal mais usa aí, que é um dos agrotóxicos, né? Então, é uma molécula agrotóxica que é utilizada. Agrotóxico, na verdade, vem muito mais do nomenclatura, é legal, né, um termo legal, do que... É para dar medo, sim, mas não é tanto medo assim, não. Mas vamos lá. Aí, quando a gente estava comentando lá sobre... a planta modelo Arabidopsis, Arabidopsis thaliana. Não me pergunte qual que é o significado dela, na verdade é uma planta, uma brássica. Brássica é o mesmo
da couve-flor, por exemplo, também é uma brassica, é dessa família, né? Na verdade, Brassicácea é a família da couve, essa foi a família dessa planta. A mostarda também é a mesma família da mostarda. É interessante que o nome antigo dessa família era crucífera, porque o nome cruciferácea era porque a flor dela formava uma cruzinha. Era interessante também de decorar na faculdade. É uma das primeiras matérias que a gente faz na faculdade, é organografia e sistemática, a gente vê esses termos aí. Então, aí essa planta, por ser uma planta de ciclo curto e ela também ser muito fácil de fazer transformações genéticas nela, no laboratório a gente tinha plantas que eram plantas mutantes. Essas plantas mutantes, elas eram tanto mutantes, na verdade quando a gente fala mutante, ela tem alguma alteração genética, né? E vão lembrar aqui que o gene, é a partir do gene que esse gene ele é traduzido, né, e se transforma então aquela informação em uma proteína, né? Então, se o gene é mutado, vai ter um efeito sobre uma proteína específica. E o pessoal silenciava um gene, ou seja, a proteína não mais existiria, ou então se truncava esse gene de forma que a proteína ia ser truncada. O que é a proteína truncada? Truncada é a proteína com algum defeito, ou com maior atividade, ou normalmente com menor atividade. Tá certo? A proteína já não faz a enzima, a proteína não vai ter aquela mesma atividade como ela tem na natureza, para aquela planta especificamente. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer também? Inserir uma proteína de interesse. Então vamos lá, é a partir daí que a gente começa a entrar em outras coisas mais interessantes da agronomia, que eu gosto também, mas lá no laboratório existia esse estudo, né, que é pegar uma proteína que tinha uma atividade bem alta, né? Ela processava muito rápido os substratos, né? Ela conseguia produzir muito produto ali num curto espaço de tempo. Aí a gente tem alguns termos técnicos para isso aí. Aí pegava essa proteína, sei lá, da jabuticaba e inseria na Arabidopsis. Era fácil de extrair o gene que codificava para essa proteína e inserir esse gene na Arabidopsis. Ela aceitava tudo, cara. Era uma planta que aceitava tudo. E se desse errado, o ciclo dela é curtinho, eu posso plantar de novo, ela gera muitas sementes, eu consigo selecionar. Então, assim, tem algumas técnicas muito interessantes assim, para plantas que acaba, eu acho que para humanos, técnicas de pesquisa para humanos, elas são muito mais evoluídas por ser humano, né? É muito mais fácil, é muito mais interessante a gente estudar algo para nós mesmos do que algo para as plantas. Estudo de plantas só foi ter uma importância maior na década de 70, 60. Então, algumas técnicas que eram utilizadas para estudo de fisiologia e genética em humanos foram copiados, vamos dizer assim, para plantas, e agora que está desenvolvendo essa técnica. E é mais fácil porque não precisa de uma licença especificamente. É necessária a licença para se trabalhar com e tal. Porque não tem sistema nervoso, não sente dor, né? Mas a ética entra na parte de biossegurança, porque não se sabe se essas plantas mutantes que a gente trabalha, elas vão ter algum efeito na natureza. Então a gente tem que trabalhar todas elas dentro de laboratório, tudo bem, sabe, com o maior cuidado possível. Então isso é bem importante. Então vamos lá, o que eu trabalhei no meu mestrado, né? Na verdade, antes do meu mestrado eu trabalhei com essa Arabidopsis também, e eu trabalhei com uma planta que ela tinha uma deficiência na biossíntese, ou seja, na produção daquele aminoácido lisina. Não sei se vocês estão assim, se vocês vão lembrar, é um aminoácido, lisina, é um aminoácido essencial para a alimentação humana, né? Aí essa Arabidopsis, ela tinha uma deficiência, ela não conseguia degradar a lisina no seu metabolismo, então ela acumulava lisina nas suas sementes, normalmente, e tinha um outro que tinha uma alta produção de lisina, porque a via de degradação ela era estimulada e tal. Então, enfim. Então existia essas duas vias e a gente estudava qual que era o efeito da planta normal, qual que era o efeito na planta que tinha um problema na degradação dessa lisina e qual que era o efeito sobre a biossíntese, né, dessa lisina. E por que a lisina? Porque, como eu falei agora, a lisina é um aminoácido essencial. O que é um aminoácido essencial? Para a galerinha aí, até que está no ensino médio aí, vai ser interessante. Lisina, isoleucina e valina são 3 aminoácidos essenciais e eles são classificados essenciais porque o corpo humano não é capaz de produzir. E uma das coisas que as plantas são diferentes em relação aos humanos é que elas são capazes de produzir todos os aminoácidos que ela precisa.
coisa que o corpo humano não consegue fazer. A gente produz alguns aminoácidos, mas os outros que a gente não produz são chamados aminoácidos essenciais, dentre eles a lisina. E a intenção desse trabalho era entender como que era possível transformar uma planta de forma que a semente da planta se acumulasse lisina, e aí as pessoas, quando consumissem essa semente enriquecida em lisina, tá certo? Ela iria depender de menos fontes desse aminoácido. Na verdade, na época que eu estava escrevendo o meu resumo, na verdade, se eu não me engano, acho que foi a Monsanto, eles desenvolveram um milho muito rico em lisina. O gene era HGDH, se não me engano. Aí esse gene ele tinha uma modificação nesse milho, e o milho acumulava lisina no grão. Por que isso é importante? Tem alguns países que têm alguns problemas relacionados com a alimentação, então esse milho poderia ser alocado para esses países, para essas regiões, de forma que a alimentação com esse milho seria interessante, porque esse aminoácido essencial aí já teria em altas doses, né, vamos dizer assim, nesse milho que o pessoal poderia plantar. O problema é aí que entra a beleza da fisiologia, porque quando se tem muito desse aminoácido na semente, ela diminui a capacidade germinativa e as características agronômicas daquelas cultivares ricas em lisina eram diminuídas. Então aí que entra a pesquisa. É bem legal. Então a gente tinha que entender como é que funcionava todo esse processo. Isso que eu trabalhei um pouco quando eu estagiava no laboratório, né? E aí eu acabei passando no mestrado, eu formei passando no mestrado. No mestrado eu trabalhei com o efeito do alumínio sobre a fisiologia da planta. Aí que, assim, é outro tema bem interessante, na verdade, porque é o que eu já falei com alunos meus e eles nem não sabiam disso. É que, usando o exemplo do garfo aqui, aqui, na verdade, aqui é o solo, né? Minha mão aqui é o solo, vamos dizer assim. E aqui, essas ranhurinhas aqui do garfo, né? São as raízes. E quando as raízes, a função da raiz, na verdade, é, de certa forma, sustentação da planta, é uma função física mesmo, e a função fisiológica dela é absorver nutrientes, tá certo? Só que as plantas não só absorvem nutrientes, né? Não só absorve o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, enfim. Ele também, as raízes têm a função de exudar, ou seja, ela libera compostos aqui, que aí a importância da liberação desses compostos, aí sim, são variadas. Uma delas é interação com micro-organismos, porque micro-organismos consomem a matéria orgânica e liberam mais nutrientes para a planta, ou então produzem alguns hormônios para essas plantas crescerem mais, para essas raízes crescerem mais, ou então ajudam a absorção de fósforo, que é limitante nos solos brasileiros. Inclusive a Embrapa tem até acho que um produto que chama Biomafos, que é uma bactéria responsável pela absorção e melhora nesse dinâmico do fósforo nas raízes e tal. E essa exudação também é importante para poder retirar ou inibir a ação de compostos que são tóxicos para a planta. Compostos não, por exemplo, alumínio, o próprio alumínio que é tóxico para a planta. Algumas plantas que exudam mais compostos como malato, oxalato e citrato, que são compostos da via glicolítica lá e tal, do ciclo de Krebs, parará. Esses compostos, citrato, malato e oxalato, eles são responsáveis por pegar o alumínio, que ia ser tóxico, ele gruda esse alumínio aqui, complexa ele, e esse alumínio não mais vai conseguir causar dano nessas raízes. E plantas que exalam mais são mais resistentes. E aí que eu estudei, eu peguei 3, aí que é mais legal ainda, né? Arabidopsis não é só Arabidopsis sozinha, aí tem a Arabidopsis thaliana e tem as subespécies dela, tá certo? Eu trabalhei com 3, que é Columbia 0, que era dos Estados Unidos, eu peguei WS, que aí o nome é Wasileuskija, o nome do biótipo lá, e tinha mais uma que era como é que chama, gente? Landsberg erecta, que aí era, se não me engano, era da Alemanha, lá, não sei de onde que era, esqueci. Assim, eu trabalhei com esses 3 ecotipos, na verdade, e qual que é o efeito do alumínio nesses 3 ecotipos, entendeu? Só que eu avaliei não esses resultados, eu avaliei a resposta no metabolismo dela, que mudava e era bem diferente.
Isso daí podem ser considerados transgênicos? Esses processos que vocês fazem uma mutação genética? Transgenia e mutação são duas coisas diferentes. Na verdade, mutação é algo que acontece o tempo todo. É só uma alteração no par de base lá do DNA, né, e tal. E aí essa alteração é uma mutação, ela mudou lá, teve uma diferencinha lá e tal. E aí, se aquilo não for deletério, a planta, o ser humano, o animal, vai levar aquilo pro resto da vida, que vai ser algo diferente. Por exemplo, em algum momento lá das plantas teve a mutação que o trigo consegue sobreviver ao frio. Foi uma proteína lá que conseguiu dar uma crioproteção, né? Crio vem de frio, de gelo, tal. Tem uma crioproteção das folhas de trigo para que ela conseguiu sobreviver a geadas e tal. Teve uma mutação lá na planta e aquilo aconteceu. Assim como teve uma mutação no ser humano também, que o olho ficou azul e tal, pelas condições, né? Acabou selecionando e tudo mais. Algumas mutações são positivas, outras mutações não fazem diferença e outras mutações são deletérias. Mas enfim, isso é mutação, isso ocorre naturalmente. Tem até uma taxa de mutação que é normal para o ser humano. Algumas outras coisas, né, alguns outros interferentes do ambiente acabam acelerando esses processos de mutação, mas não vamos entrar nesse assunto. E aí transgenia, vamos pensar assim, que é transferir um gene de uma espécie para outra espécie. E isso é o que a gente faz, por exemplo, com as plantas BT, né? No caso, não sei se vocês já ouviram falar das plantas transgênicas. Existem basicamente duas tecnologias de transgenia hoje no Brasil, mais conhecidas, que são as plantas resistentes ao glifosato, que é um herbicida, e plantas que são resistentes aí a insetos, normalmente da ordem dos lepidópteros. Que aí, por exemplo, esse resistente a insetos são chamadas plantas BT. O que são plantas BT? BT vem de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis é uma bactéria de solo, que ela tinha... O pessoal estudou ela lá há muito tempo atrás, eu não sei a história a fundo, mas nos estudos eles perceberam que essa espécie de uma cepa específica lá, dessa Bacillus thuringiensis, ela era capaz de produzir uma proteína. Essa proteína, quando consumida por insetos, ela ia no intestino do inseto e arrebentava tudo lá dentro, da lagarta. Vamos pensar na lagartinha, né? A lagartinha comeu o resíduo dessa bactéria, que normalmente é uma bactéria de solo, ela é comum no solo, e aí quando comia essa bactéria de alguma forma, quando algo estava infectado com ela, tal, isso foi feito depois no laboratório, essa lagarta morria. Aí o pessoal pensou, pô, mas o que mata essa lagarta? O que dessa bactéria mata essa lagarta? Aí vamos pegar vamos selecionar esse gene, essa proteína, da proteína, pelas informações de aminoácidos da proteína lá, ó. Uma proteína, vamos pensar aqui, ó, uma proteína é feita de aminoácidos, beleza? Esses aminoácidos vieram, a informação desses aminoácidos está contida no genoma. Então, da proteína, eu vou para a sequência de aminoácidos, dos aminoácidos eu vou lá para as bases nitrogenadas, ou seja, para o DNA. Então, eles avaliaram isso, avaliaram qual que era a informação genética no DNA dessas bactérias, e aí selecionaram esse fragmento e inseriram esse fragmento que codificava para essa proteína CRY, que vem de cristal, que é um cristal, proteína em forma de cristal. Essa proteína CRY, eles transferiram esse gene que codifica para essa proteína CRY e inseriram em plantas, como milho, como soja e algodão, principalmente. Essas três grandes culturas. E a partir de agora, não só o gene, aí o que se conhece, o nível de conhecimento sobre esse tipo de tecnologia, que não só a informação genética para essa proteína, né, para esse gene que codifica para essa proteína, é conhecido. Mais do que isso, a gente precisa também de informações antes, que são os iniciadores, e informações depois, que são os terminadores do gene. E aí, essas informações antes aqui, que agora me escapou o nome, eu vou lembrar e falar com vocês depois, essas informações antes do gene, é que vão definir se esse gene vai ser expresso por algum estímulo. Existem umas partes do gene, né, que é a parte do gene que vai codificar para a proteína de fato. Existe parte do gene antes dele, que vão regular a expressão do gene, e parte do gene vem depois dele, né? Vem depois.
Esse depois é que vai dizer, vão parar agora, e o que vem antes vão começar agora. Esse começar agora, existem alguns iniciadores aqui, vamos colocar assim, de expressão do gene, que eles são controlados por respostas ambientais. Não tem controle, eles são expressados o tempo todo. Hoje se entende o que eu coloco antes do gene para que essa expressão gênica venha só a partir do estímulo que é a planta, a lagarta começar a consumir a planta. Porque a lagarta começa a comer a planta, existe a formação ou produção de alguns hormônios, ácido salicílico, etileno, parará, que vai ter outros efeitos na planta, que aí poderia ser esse o sinal para que a planta começasse então a produzir a proteína CRY, a proteína que vai matar aquele inseto. Mas antes disso, existe um promotor que ele é expresso o tempo todo, ele é constitutivo. Eu esqueci o nome desse promotor, mas as plantas, a maioria das plantas BT, eu acho que pelo menos as mais antigas aí, elas têm esse promotor que o tempo todo, esse BT, esse gene que vem dessa proteína, dessa bactéria BT, ele é expresso constitutivamente. E aí qualquer lagarta não, algumas lagartas, quando vem consumir a parte da folha, a folha já tem essa proteína que mata a lagarta. Então, qual que foi o ganho disso? Eu não preciso mais ficar aplicando inseticida, tá certo? O ganho foi esse, eu não tenho que ficar aplicando inseticida, não tenho que preocupar em gastar dinheiro comprando inseticida, nem com diesel pro trator, e nem, às vezes, tombar a parte da minha área com a roda do trator para poder aplicar o inseticida. Então, isso é um ganho muito grande. O problema é que as pessoas não entendem que essa tecnologia ela tem poréns. O porém é que essa tecnologia veio da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha área, certo? Eu tenho a minha área aqui, que é o meu celular aqui, Só que em volta dessa área, eu preciso ter plantas que não são BT. E aí, que eu chamo de refúgio. Se eu não tiver refúgio, eu acabo... Na verdade, é outro termo técnico. Se eu não tiver refúgio na minha área, só, aqui dentro dessa parte preta, aqui dentro da tela do meu celular, seria a área BT, a área com plantas BT, milho BT. Em volta dela, eu preciso de ter plantas que não são BT. Por que isso? Porque a mariposa que está aqui, se ela for resistente, a que está aqui dentro, se ela for resistente à tecnologia BT, ela vai começar a procriar, não é isso? Começar a procriar, e vai ter mais insetos resistentes, mais insetos resistentes. O negócio é que a mariposa, ela voa, ela tem o hábito de ficar voando. E numa dessas, ela vai voar para fora dessa área BT, vai cruzar com uma que não é resistente, e vai voltar para cá heterozigota, ou seja, meio resistente, meio suscetível, que no final das contas o BT controla do mesmo jeito. Então, existe toda uma tecnologia, a gente tem que estar o tempo todo ficar atento a isso, mas, enfim, transgenia, a pergunta foi o que é transgenia, mas eu cheguei nesse ponto, que também é uma tecnologia que demorou-se muito tempo para poder a gente atingir ela, chegar nela, mas que demanda um cuidado muito grande, para que ela continue aí e que a gente continue talvez diminuindo essas aplicações com inseticidas e tudo mais. Mas, respondendo a sua pergunta, e tirando todo esse exemplo que eu dei, transgenia é a transferência de um gene presente em uma espécie para uma outra espécie. Então, a transferência de um gene entre uma espécie para outra, e ele ser de uma forma funcional lá e tal. E eu dei o outro exemplo lá da resistência a herbicida, mas depois a gente pode falar sobre isso aí, porque eu empolgo, né? Então, cuidado aí, tá? Não, ótimo. Ô, Ítalo, tem duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira delas, a primeira é uma pergunta e a segunda é um favor. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o mito que a maioria da população tem em relação à transgenia e a probabilidade de dar câncer, sobre ser um alimento que não é natural e etc. Existe algum risco nessa tecnologia? Existe algum problema carcinogênico que pode ser atrelado a isso? Uhum. Existem estudos a respeito disso também? Vamos lá. Só para pontuar isso aqui, transgenia, ela ocorre naturalmente. Ela ocorre naturalmente. Inclusive, as primeiras formas... Se eu explicar para vocês como é que ocorre a transgenia, vocês vão achar até legal, que é outra tecnologia. Existe uma bactéria, a bactéria ela tem
ela tem a informação genética dela numa parte, num compartimento só, né, lá e tal. E existe uma outra partezinha dentro dessa bactéria que a gente chama de plasmídio e tal. E nesse plasmídio tem algumas informações de produção de transportadores, algumas informações também de clivagem de DNA, que elas são capazes de entrar na célula vegetal, interagir com a célula vegetal e inserir na célula vegetal alguma informação genética de interesse da bactéria. Porque isso foi descoberto, e a partir desse momento o pessoal começou a conhecer o que a gente chama hoje de enzimas de restrição e tudo mais, mas é porque é um processo natural, tá certo? Então, naturalmente, só te respondendo, é um processo natural a transgenia, não é algo não natural. O que o homem faz e sempre fez foi acelerar o processo, assim como ele faz hoje com uma tecnologia como o Skype, igual a gente está aqui agora, com uma tecnologia como o celular. A comunicação existe. Eu não posso chegar para você pessoalmente e falar, eu teria que fazer o quê? Eu teria que viajar até BH e conversar com o Alan. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia encurtou esse espaço, encurtou esse tempo da comunicação. Fazendo essa comparação um pouco forçada, mas é a mesma coisa que acontece com a questão de transgenia. É possível que o que a gente tem hoje de tecnologia BT existisse na natureza? Sim, é possível. Mas depois de muita sorte. A gente dependeria de muita sorte, porque as coisas são muito aleatórias. Mas o que o homem faz hoje é manipular tudo para interesse dele. Não só na tecnologia como o celular, a internet, mas também na parte de alimentação. Tá certo? Então, é algo natural. E o que eu falei com vocês aqui antes, sobre como que a gente conhece hoje enzimas de restrição e tudo mais, gente, se vocês forem procurar sobre enzima de restrição, o pessoal sabe tudo dessas enzimas. Sabe tudo de cada uma, onde ela vai cortar, como. Porque assim, ó, a enzima de restrição, ela corta a informação lá da sequência C. Aí ela vai cortar entre o A e o C. E a parte de baixo vai cortar só entre o A e o U, enfim. Cara, eles sabem tudo. Com a temperatura ótima dessas enzimas e tal. Então, assim, ó, eu consigo pegar um gene, cortar exatamente o que eu quero e deletar o resto. Entendeu? E eu consigo pegar o que eu quero e inserir na planta do jeito que eu quiser, aonde muitas vezes eu quiser. A inserção, muitas vezes, desse fragmento de interesse na outra planta, fosse ela Arabidopsis thaliana, fosse ela no fumo, entendeu? Fosse ela no milho, no tomate, a inserção desse gene, ela era feita através de bombardeamento de prótons, de ouro. Aí depois o pessoal foi fazendo isso com essa bactéria. Só que com a bactéria eu consigo inserir isso de forma específica. Primeiro o pessoal coloca cara, isso é muito massa. Eles colocam uma informaçãozinha na região do gene que eu quero clivar, onde eu quero clivar. Depois eu insiro a enzima de restrição, que ela vai procurar essa regiãozinha e cortar ali. E aí depois eu venho com um gene de interesse. É muito conhecido. Então, esse medo que o pessoal tem de ser carcinogênico ou não, tal, é um medo que eu acho que é por falta de informação. Porque BT existe há muito tempo. Se você consome um chips, igual o André estava consumindo agora há pouco, esse chips veio de um milho transgênico. Entendeu? Só que o negócio todo é porque o chips, ele basicamente é o amido, não é a proteína, porque o BT é proteína. E por mais que você consumisse o milho lá na lavoura, pegasse lá e comesse e tal, por que não tem problema? Porque a proteína BT, esse cristal BT, na verdade, ele só tem ação no intestino de insetos, porque o intestino de insetos ele tem pH alcalino. O que é pH alcalino? É pH muito básico, pH muito alto. E o nosso pH, vocês estão lembrados que é o quê? Você precisa para ativar as enzimas lá do estômago, ela precisa de ácido clorídrico. Ou seja, o pH do nosso estômago ele é ácido. Quando essa proteína BT chega no nosso estômago, ela é o quê? Desnaturada. Tá certo? Então, não tem problema nenhum. Na verdade, até nutritivo para você aí, se você quiser consumir, de boa. O negócio é que algumas pessoas falam que... Eu já conversei com a nutricionista uma vez, e ela era contra. Eu falei assim, tá, mas qual o problema? O BT no intestino da gente? Porque o BT causa algumas inflamações. Eu falei, tá, beleza, mas
É só o BT que causa inflamações? Não, várias outras proteínas também causam. Eu falei, tá, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não sou especialista na parte de nutrição, mas só para vocês tirarem um exemplo, a gente tem BT há não sei quanto, sei lá, pelo menos no Brasil há mais de 30 anos, ou mais ou menos uns 30 anos, e por isso foi erradicado. A gente não parou de produzir plantas transgênicas porque isso realmente não tem efeito nenhum. Eu acho que mortes por inanição, mortes de fome, matam muito mais do que uma tecnologia que vai trazer uma produtividade maior. Eu acho que tem que olhar mais por esse lado. Inclusive, eu estava conversando com o Alan antes, ele falou um negócio de agrotóxico e tal, depois se vocês quiserem perguntar, eu fico à vontade, tá? Pode assim, falar, quem não, inclusive, pode falar. Para quem quer conversar sobre esses assuntos e tal, acho que é sempre bom, eu até falo isso com meus alunos, a gente não pode ficar só, a gente que é da agronomia, não é bom a gente só ler livros que estão relacionados com a nossa área, porque isso é especializar demais. Acho que é bom a gente construir um conhecimento, como eu vi há pouco tempo atrás, um conhecimento que ele é horizontal, ou seja, um pouquinho de cada área, entendeu? E aí, um exemplo que eu dou de livro é esse livro Rápido e Devagar, não sei se você já leu, Alan, muito bom, tá? Ainda não, ainda não. Chama Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Assim, ó, basicamente, velho, o que o cara fala é o seguinte, o que as pessoas falam pode ter sentido, mas se você procurar a fundo as coisas, o sentido do que aquela pessoa falou muda, assim. Estatisticamente, as coisas têm um perigo, estatisticamente as coisas têm um benefício, e na maioria das vezes, o que a gente tem que olhar é quanto mais benefício a coisa tiver, melhor. Mas ainda assim, pode ter um pouquinho de malefício, tá certo? Sim. Nesse livro aqui, já tocando no assunto de agrotóxicos, ele até cita uma situação que chama o pânico do alar. Alar era um produto que o pessoal usava na maçã, e aí o pessoal do nada começou a falar que esse alar era carcinogênico. Tá, e aí começou a falar, e notícia ruim vende muito, podem ter certeza disso, notícia ruim vende mais que notícia boa. É o que vende. Como um amigo meu fala, prefiro falar que eu peguei uma mulher feia do que eu peguei uma mulher bonita, porque eu peguei uma mulher bonita eu sou um cara chato. Se eu pegar uma mulher feia, eu sou um cara gente boa, sou um cara que tem história pra contar. Então assim, a notícia ruim, ela vende muito mais, é muito mais engraçada, talvez, ou até muito mais chocante pra gente do que a notícia boa. Então vamos lá. Esse caso do alar, citado por esse livro, do Daniel Kahneman, que é muito interessante, na verdade, que ele fala sobre psicologia das decisões e tal, das escolhas nossas e tal, e como que a gente pensa, né? Na verdade, ele tocou no assunto que era sobre agricultura. Para mim foi muito bacana, porque foi mais construtivo para mim, talvez, até para usar em exemplos em situações como essa. Então, o pessoal aplicava esse produto na maçã, e aí o pessoal começou a falar que era carcinogênico, e todo mundo parou de consumir maçã. Qual foi o efeito disso? Na região, as pessoas plantavam muita maçã. As pessoas que vendiam maçã não vendiam mais. Passaram a perder dinheiro, passaram a morrer, a ficar com fome, porque não conseguiam produzir mais nada. Era o que elas sabiam fazer. O problema é que esse produto, em altas concentrações, de fato, causava algum dano. Assim como tudo, como eu disse para o Alan, até a própria água pode ser perigosa se a gente beber demais. E o problema é que esse resíduo, esse resíduo na maçã, ele foi vendido como realmente carcinogênico. As pessoas pararam de comer maçã eu não vou falar a história toda, mas a conclusão do livro foi: é bem provável que as pessoas terem parado de comer maçã, que é algo saudável, foi muito mais danoso para a população do que as pessoas terem consumido essa maçã com um pouco desse produto. Teve uma época que saiu algo bem interessante também, que a carne que estava saindo da JBS estava vindo com um agente carcinogênico muito forte chamado ácido ascórbico. E aí eu vi a população falando assim: gente, ácido ascórbico não! Ácido ascórbico é vitamina C. Vitamina C, cara. Vitamina C é cancerígena em altas quantidades. Né? Inclusive, se vocês forem ver. Eu falei com o Alan, vamos tocar um pouco no assunto aqui de agrotóxico, que é uma das coisas que. Se você for falar sobre agrotóxicos, cara, tipo assim, estude um pouco. Vou indicar outro livro aqui, eu até deixei aqui antes que o Alan começou a conversar comigo. É polêmico, mas se a coisa é polêmica, eu prefiro indicar a pessoa a ler do que ela não ler. Porque se ler pelo título, ela está julgando o livro pela capa, e eu acho isso podre, assim. Então assim, ó, tem o
um livro que chama Agradeça os Agrotóxicos por Estar Vivo, que é de um jornalista brasileiro, o Nicolas Vital. Se vocês quiserem procurar lá, é bem interessante. Assim, ó, vocês não têm que acreditar nada que o cara fala. Não tem que acreditar nada que o cara fala. Só leia. E aí converse com o agrônomo e vê se não bate as informações. E eu li esse livro como agrônomo, porque eu sou agrônomo. E eu falei assim, cara, muita coisa que esse cara falou eu não sabia. Mas eu fui pesquisar a fundo, o termo técnico para mim era muito mais comum, muito mais fácil. E foi, esse cara não mentiu. Esse cara falou só o que a gente precisava ouvir, porque o discurso é muito mais vender notícia ruim do que notícias que são verdadeiras. Então, trazendo essa conversa, assim, quando a gente for conversar sobre agrotóxico, a gente tem que saber que existe, se existe a aprovação de agrotóxicos para serem utilizados no Brasil, tenho certeza que esses agrotóxicos não vão ser compostos que vão te matar. E se for te matar, você teria que consumir muita coisa para poder te matar, entendeu? Então, o que se analisa numa molécula para poder avaliar se ela é tóxica ou não? É um teste muitas vezes feito com animais, mas isso não preocupem que não é só com agrotóxico, porque cosméticos também são testados em animais, em olho de animais, né, shampoo, condicionador, tudo aquilo ali, para saber se vai irritar a sua pele. Antes de testar em humanos, se testa em animais, com a devida licença. Então, por exemplo, ratos são testados antes, no screening dessas moléculas, os ratos são testados e são aplicados concentrações, como é que eu vou dizer, uma escala, concentrações. Não, a palavra não é essa. Numa distribuição larga. Numa ampla faixa de concentrações, são testadas em ratos, né, para poder avaliar qual que é o que a gente chama de DL50, que nada mais é que dose letal 50, que é a dose em miligramas por quilo de peso vivo necessária para poder matar 50% de uma população. Cara, primeiro, se a pessoa não tem noção do que é uma DL50, é melhor nem começar a entrar muito nesse assunto, porque se a outra pessoa entender, a conversa não vai muito longe. Aí a conversa passa a ser muito mais ideológica do que técnica mesmo, como deveria ser tudo. Como deveria ser a maioria das conversas, na verdade. Eu acho, quando se trata de um termo, de algo tão polêmico, né, vamos dizer assim. Então vamos lá. A DL50 de café é muito maior, cara, do que muitos agrotóxicos por aí. Inclusive, nesse livro ele até coloca algumas citações e algumas fontes, inclusive da Anvisa, né, que você consegue achar qual que é a DL50. E assim, cara, vocês têm que... Além da DL50, existe um outro termo que chama LMR, que é limite máximo de resíduo, que é o que de fato vai estar presente no fruto, né, ou no produto que vocês vão consumir. Então, esse limite máximo de resíduo nesse fruto, ele é derivado de um outro parâmetro, na verdade, que eu esqueci agora a nomenclatura, que é a quantidade que você pode comer IDA, ingestão diária aceitável. Ele vem da IDA. A IDA é a quantidade desse composto agrotóxico, seja lá qual for a molécula, que você pode ingerir todo dia, durante toda a sua vida, e você não morre. Você não tem efeitos deletérios, vamos dizer assim. Então, a partir da IDA, eles pegam essa IDA aqui, divide por 1000 e colocam o LMR abaixo dessa divisão por 1000 ainda. Entendeu? Então, se você consome um produto, vamos lá, que está dentro da faixa de LMR decretado pela Anvisa lá, tudo bem, pode comer, você não vai ter problema nenhum. Mas se você comer muito, você vai chegar nessa ida, valores acima dessa ida. Mas o que seriam valores acima dessa ida? Seria aí, sei lá, 500 tomates, você vai comer 500 tomates num dia, porque a ida é ingestão diária aceitável. Se você comer isso tudo de tomate, de pimentão, de seja lá o que for, você vai ter problemas muito maiores com os próprios nutrientes concentrados nesses frutos, que é o magnésio, que é o cálcio. Então, antes de morrer por conta da molécula, você morre por conta do excesso de magnésio, de cálcio. Entendeu? Às vezes é um então, problema assim, que é uma coisa que a gente vê, né? A população não pensa no agora, mas pensa há 10, 20, 30 anos no futuro sem conhecer de fato as consequências que aquilo tem, né? Exatamente.
A fiscalização então, também, como que é essa questão, sabe? Perfeito. Aí, ó, a fiscalização em questão de resíduos em alimentos, ela é feita anualmente por um programa que chama PARA, Programa de Análise de Resíduos em Alimentos, ou de Análise de Resíduos Agrotóxicos, eu esqueci. É feito pela Anvisa. E aí é que está o negócio. Aí é que está o negócio. Mais de 90, se não me engano, 96% dos produtos vendidos no Brasil, eles estão de boa, estão abaixo do LMR. Entendeu? Então, cara, pode comer seu pimentão lá, que o pimentão foi o vilão da história durante muito tempo, né? Até pimentão, o pessoal falava que se servir pimentão é porque a pessoa está querendo matar a outra. Não necessariamente, é porque, na verdade, o relatório da Anvisa falava que falava outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas que, na verdade, a LMR no pimentão dos produtos, né, que eles encontraram lá, estava em uma faixa aceitável. O problema do Brasil, na verdade, é muito mais voltado para essa questão de legal do que, de fato, de resíduos em alimentos. Porque quando o agrotóxico ele é registrado, não é registrado somente pela sua utilidade. Quem avalia a utilidade dele a campo é o MAPA. Quem avalia os problemas que ele pode causar no ambiente é o IBAMA. E esses problemas relacionados, por exemplo, com a intoxicação em humanos, é a Anvisa. Mas aí, quando vai se registrar esses produtos, eu não consigo registrar todos os produtos que eu quiser para o pimentão. É caro eu registrar o produto para o pimentão, ou a molécula para o pimentão. Então, eu vou registrar uma molécula para uma cultura que vai me dar retorno. Por exemplo, grandes culturas como soja, milho, algodão, é fácil de registrar. Mas, vamos lá. Se eu não registro um produto para o pimentão e eu aplico ele, lá no relatório da Anvisa vai sair que eu apliquei um produto não registrado. Porém, esse mesmo produto eu poderia aplicar no milho, sem problema nenhum. Se eu aplicar na mesma dose que eu aplico no milho, aplicar no pimentão, eu vou estar irregular de acordo com essa análise do PARA. Então, o que para muitos países importa, na verdade, não é qual produto que eu uso, mas sim o limite do resíduo, o LMR desse produto, né, na minha fruta, na minha hortaliça e tal. Então, é um pouco mais profundo, não dá para a gente poder falar muito, assim, exemplos e tal, mas é porque essa discussão é realmente um pouco delicada para quem não entende delicado para quem não entende e muito interessante para quem sempre está lendo sobre, entendeu? É bem bacana, assim. E existem todos os parâmetros agronômicos para aplicação de agrotóxicos, para proteção de quem aplica e também para, por exemplo, para quem vai consumir. Uma coisa já se sabe, eu aplico hoje, eu não colho hoje para você comer amanhã. Eu aplico hoje e tem um período de carência. Eu tenho que aplicar hoje, esperar o período de carência que vai estar lá na bula do produto, do agrotóxico. Esperei esse tempo, esse período de carência, agora eu posso colher e colocar na prateleira, para ver, tá certo? Então tem toda essa questão, assim. Sim. Aí eu tô aberto, assim, se eu for falar sobre isso aí, eu acabo empolgando bastante, é um assunto bem polêmico, mas para mim eu acho bem interessante, eu acho que tem que ser discutido mesmo, porque as pessoas não têm que ter medo de tecnologia. Agrotóxico é nada mais do que uma tecnologia, assim como o BT, assim como outras tecnologias do meio agro, que se comparam, por exemplo, com o celular, com o 3G, com o 4G, nada, é isso. Perfeito. Certo? Perfeito. Não tem como aplicar, enfim, a ideia é essa mesmo, tem muita coisa por trás, que quando as pessoas não conhecem, elas têm medo, né? Todo mundo conhece que não tem medo, né? À toa que as pessoas têm medo de um barulho no escuro. Se você não vê, você não conhece, você tem medo. O ser humano tem muito medo do que ele desconhece, né? Então, Ítalo, exatamente, nós temos muito que agradecer por você ter participado do Brightcast. Imagino que você deve ter esclarecido muitas dúvidas e ter dado muita informação que boa parte da população não tem acesso. Então, mais uma vez, um agradecimento muito forte que eu e o Alan temos que fazer para você. Antes da gente fechar, queria te fazer um pedido. Você poderia falar o nome das subespécies da Arabidopsis thaliana para o Alan repetir? Eu acho que vai ser interessante. Sacanagem.
Primeiro, Alan, eu quero que você fale aí, ó, Arabidopsis thaliana, mas direitinho, tá? Porque não pode errar, não. Tenta falar aí. Arabidopsis thaliana, mas direitinho, que não pode errar, não. Agora, é isso? Tem uma subespécie também, que é o Acileusquija. Acileusquija. O A. O Acileusquija. Com K. O Acileusquija com K. Isso. Columbia 0 e Landsberg erecta. Columbia 0 e Landsberg erecta. Pô, foi? Foi bom. Aí, foi bom. Da primeira vez eu achei que ia dar. Eu tenho que colocar a primeira vez aqui. Vou lançar um game agora. Trava-línguas da fisiologia. Muito bom. Então, a azadiractina, né? Que na verdade acho que vamos falando, mas existem alguns inseticidas aí que são biológicos. Um deles é a azadiractina também. Fala aí. A tietina. Azadiractina. Azadiractina. Fala, Alan. É da espécie Azadiracta indica. Alan, fala aí. Azadiractina, fala. Azadiractina? Ó, foi bom. Passou. Ô, agrônomo? Hoje eu tô bom demais, velho. Já me tornei um agrônomo. Perfeito, então. Chegaram na roça agora só falando esses treinos. Ô, Alan, agora é aquela parte, né, o Ítalo. Tem a última parte do nosso podcast, é uma pergunta extremamente difícil que o Alan faz para todos os nossos convidados, né? E chegou a sua vez de responder ela. É uma pergunta cuja resposta ela tem o lado técnico, mas também tem o lado onde você deixa a sua mensagem para todo mundo que está assistindo. Então você emenda o seu contexto a partir dela, tá bom? Então, Alan, faça a pergunta. Beleza, Ítalo. Já conheço desde que eu nasci praticamente, né? Já várias perguntas filosóficas já entraram nos nossos rolês, podemos falar, né? E essa pergunta ela é mais direcionada. Vamos ver como é que você vai. Eu tenho certeza que vai. Mas enfim, vamos lá. O que é energia para você? Sol. A partir dela que a gente faz fotossíntese. Só completando aqui, ó, energia pra gente é o que a gente colhe, cara. Agrônomo é aquele que conhece a arte de colher o sol, então respeita aí, caralho. Igual velho. Respeita pra caralho. Energia pra mim é isso, cara. É porque não era pra ser a resposta mais técnica, mas era melhor que eu achei aqui agora. Foi ótimo, respondeu bem. Então, essa é a frase que um professor meu usou e eu acho que eu sempre vou usar ela no final de palestras minhas, que é isso. A gente conhece a arte de colher o sol. A gente domina essa arte aí, então, muito massa, né? Então essa fica uma mensagem do Ítalo aqui, mas pessoal, eu gostaria de agradecer. Na verdade, eu nunca participei de um podcast. Eu ouço muito podcast, na verdade, muito da minha área. Escuto sobre política, sobre finanças, e a minha área especificamente eu escuto bastante também. Eu escuto não só podcast, mas eu procuro muito da minha área também no YouTube. Tem muitos canais, para quem se interessar, pode ter certeza que vocês vão achar muito conteúdo bom. Não vou indicar aqui, porque eu vou lembrar de cabeça, eu vou esquecer de alguns, e eu acho que isso acho que é injusto. Mas eu acompanho muito, eu nunca participei de um podcast, foi a primeira vez, eu sinto muito feliz. Na verdade, até falei com o Alan que eu queria montar um podcast meu um dia aí com alguns alunos, se Deus quiser isso vai dar certo. E tem muitas faculdades aí de agronomia que fazem isso e tem se dado muito bem, cara. Tem áreas específicas, como a parte de controle de ervas daninhas e tal, e da área geral do agronegócio. E eu acho que a iniciativa de vocês é muito boa, eu gostei muito da conversa, vocês me deixaram muito à vontade aí. Então, se tratando do Alan também, como ele disse, né, eu conheço ele quase que de quando eu nasci. Na verdade, o Alan nasceu antes de mim, tá? Alan bem mais velho que eu. Bem mais velho. Mas é isso mesmo. A gente tá junto sempre, Ítalo. Muito obrigado. Você sabe que você é como um irmão para mim. E também admiro muito o seu trabalho. Eu tenho falado, a gente tem convidado pessoas que nós admiramos. E você, principalmente, que é do meu sangue.
É uma honra gigantesca aqui ter essa conversa e compartilhar conhecimento com todas as pessoas, alcançar o máximo de pessoas possível. Agradeço imensamente. Perfeito. O foda é que não dá pra ver que eu tô chorando aqui, né? Porque depois que a Alan falou, sinceramente, escorreu até uma lágrima aqui. Você sabe disso, você também, Alan. Obrigadão pelo convite, cara. A gente só tem que te agradecer mesmo, Ítalo. Foi um papo muito bom, cheio de risadas. Teve muita coisa que a gente conversou em off aqui também que foi muito bom. E muito obrigado. Considera o Brightcast como o seu palanque também, o seu palco, quando você tiver alguma informação que você queira divulgar pro pessoal, ou alguma coisa que você acha que as pessoas devam saber. Sinta-se à vontade. É sua casa para você passar a sua informação pro mundo. Sinta-se bem com isso. Perfeito. Já fica a oportunidade, então, de a gente montar um podcast junto aí qualquer dia. Então. Bora, ué. Meio caminho andado, né, Alan? Grande abraço aí pra vocês. Obrigado. Um abração. Então, pessoal, muito obrigado por ouvirem até o final. Aqui chegamos ao fim de mais um Brightcast. Nos vemos na próxima edição e até mais. Tchau, tchau, pessoal.